Vamos repercutir agora esse anúncio dos Estados Unidos em relação aos produtos brasileiros com Frederico Lamego. Ele é superintendente de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Frederico, seja bem-vindo agora à CNN. Eu falei agora há pouco de um diplomata experiente em negociações que me disse que foi um presente de Troia. Inicialmente, todo mundo ficou feliz, baixou a tarifa em relação a alguns produtos, mas na comparação com os nossos concorrentes, o Brasil não ficou muito bem, não. Como o senhor avalia esse anúncio e de que forma pode ter consequências negativas no comércio brasileiro? Boa noite, Vitor, Gustavo, prazer estar falando com todos. De fato, é um avanço do ponto de vista de redução tarifária. Por outro lado, o cenário de incerteza continua. Cerca de 73, mais de 73% das nossas exportações continuam sendo impactadas pelo tarifaço. E quando nós analisamos, como você bem colocou, o efeito dessa medida em relação a outros países, o efeito ele é, de certa forma, desproporcional, relativo, uma vez que a maior parte dos produtos que teve a redução no Brasil, que são 76, passaram de 50% para 40%. Então, o impacto, de fato, ele é limitado. Claro que é um avanço, diminui um pouco da incerteza, mas é preciso que haja uma aceleração das negociações para que as medidas sejam, pelo menos, suspendidas de forma temporária, enquanto perdurem todo o processo. Frederico, o governo norte-americano espera algum tipo de contrapartida do Brasil para reduzir essas tarifas. Já se falou nos metais, já se falou no etanol. Como o senhor vê esse horizonte de ofertas que o Brasil pode fazer aos Estados Unidos e que pontos são de maior interesse a Donald Trump? Olha, de fato, a informação que nós temos do lado americano é que o governo americano espera, da parte brasileira, uma oferta robusta e ampla. E quando nós analisamos os acordos comerciais que foram firmados pelos Estados Unidos com outros países, há uma característica, de certa forma, comum. Todos os acordos têm o componente tarifário, mas, ao mesmo tempo, se fala em investimentos de empresas, no caso brasileiras, nos Estados Unidos. Há, por exemplo, compromissos de compras governamentais e há questões relacionadas a projetos. E a informação que nós temos é que o lado americano espera que o governo brasileiro apresente temas que sejam passíveis de serem colocados numa mesa de negociação. Falou-se aqui de minerais críticos, falou-se de etanol, eu acrescentaria também o tema até de combustíveis marítimos a partir do etanol, a possibilidade também de uma agenda no tema de data centers, assim como uma possibilidade possível de algum tipo de colaboração no tema de combustíveis sintéticos de aviação. Estou falando sintéticos, que é a palavra que os americanos entendem. Então, se for possível do lado brasileiro ter um amplo leque de projetos e temas para colocar na mesa com dados, maior vão ser as nossas chances de resolver esse impasse no curto prazo. E, para isso, a CNI encaminhou aos negociadores brasileiros, tanto do Ministério das Relações Exteriores quanto para o Ministério da Indústria e Comércio, um documento exatamente com esses temas e propostas para subsidiar as negociações sobre a ótica do setor privado brasileiro. Frederico, eu vou chamar o nosso analista de economia, o Vitor Irajá, para fazer a próxima pergunta e participar da nossa entrevista. Frederico, muito obrigado por aceitar nosso convite, conversar com a gente aqui nesse sábado. Frederico, queria entender um pouco sobre essa importância, principalmente dos produtos manufaturados, industrializados, na pauta exportadora para os Estados Unidos, pensando que há, por exemplo, as tarifas setoriais, né, sobre produtos exportados, independentemente por qual país aos Estados Unidos, mas também esse balanço feito pela CNI acerca daqueles produtos que estão
contidos na extensa lista de quase 700 exceções. E, evidentemente, quais são os caminhos agora para que esses produtos manufaturados, que têm, né, reitero, essa importância muito significativa na pauta exportadora, maior destino dos nossos produtos industrializados, como é que está exatamente essa negociação? A gente agora viu café, a carne, frutas, né, sendo discutidas exatamente por essa pressão interna, mas e sobre os produtos industrializados, como é que ficam essas exportações do Brasil para lá? Olha, essa é uma excelente pergunta. Primeiro, porque mais de 50% das exportações do Brasil aos Estados Unidos são de produtos industrializados. Questão de máquinas e equipamentos, como você bem colocou, no mês de outubro houve uma queda da ordem de 32%. No agregado, as nossas exportações no mês de outubro, em comparação a outubro do ano passado, caíram cerca de 38%. Então, é um cenário preocupante. Claro que a gente precisa ver o cenário global para entender se houve a possibilidade de reposicionar parte desses produtos em outros mercados, mas a questão mais importante é que se inicie, de fato, um processo de negociação comercial, colocando os dois lados numa mesa para conversar. Essa, da parte da CNI, é a questão primordial, e que nesse processo de negociação seja apresentada uma oferta, como falei, robusta da parte brasileira, para que os americanos possam entender isso como uma sinalização da possibilidade de estabelecer uma parceria mais estratégica com o Brasil e aí sim haver a possibilidade de sinalizar, quem sabe, e o que nós esperamos, uma suspensão temporária das tarifas enquanto perduram as negociações aí nos próximos meses. Frederico, eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas continuar falando de economia. A gente viu durante a COP30 acenos feitos pela Ursula von der Leyen, pelo Emmanuel Macron, da possibilidade de que se avance o acordo entre Mercosul e União Europeia. Os agricultores franceses ainda resistem muito. Eu gostaria que o senhor avaliasse se o senhor acha realmente que finalmente esse acordo pode sair depois de anos e como a indústria brasileira poderia se beneficiar desse acordo. Olha, nós ainda acreditamos, estamos muito otimistas que o acordo deva ser assinado ainda no mês de dezembro, entre o Mercosul e a União Europeia. Existe pouca resistência, é uma questão agora de jogo geopolítico e de acertar os detalhes finais no Parlamento Europeu para que o acordo possa ser endossado pelas partes numa vinda da delegação da União Europeia ao Brasil. Então, nós vemos com muitos bons olhos, até porque assim como a nossa relação com os Estados Unidos, nós temos um percentual alto de produtos manufaturados que são exportados para a União Europeia. Com a abertura desse mercado, cerca de 98% de todos os produtos comerciáveis entre os dois lados passa a ter uma tarifa zero de forma gradual. Então, isso vai dar uma perspectiva de acesso a mercado muito grande entre o Brasil e os países do Mercosul, com o mercado da União Europeia, que tem cerca de 700 milhões de pessoas. Se for possível firmar esse acordo até o final do ano, assim como uma parceria estratégica com os Estados Unidos, o nosso grau de integração internacional do Brasil passa a ser completamente diferente nos próximos anos, uma vez que a gente passa a ter um acesso mais amplo a mercados onde países que competem conosco já possuem esse acesso. Então, nós, a CNI, defendemos essa agenda ampla e que se abram outras frentes de negociação também, porque se for possível abrir, por exemplo, uma frente com o Canadá, que já foi aberta, com o Reino Unido, ou até com o Sudeste Asiático, a exemplo da visita feita recente pelo presidente Lula à Malásia, Indonésia, maior serão as chances do Brasil influenciar a finalização desses acordos e que esses acordos estejam em linha com os nossos interesses econômico-comerciais. Então, nós temos uma expectativa que essa agenda tem que ser acelerada o quanto antes, porque o cenário mudou e os outros países já fizeram e estão fazendo novos acordos. Para a gente
não ficar para trás. Nós conversamos com Frederico Lamego, é superintendente de Relações Internacionais da CNI. Muito obrigado por ter aberto espaço na agenda do senhor para estar ao vivo na CNN Brasil na noite de sábado.